Meu nome é Carlos, né? Sobrenome é Harmat. Eu sou médico neuropsiquiatra. A minha formação reflete a curiosidade que sempre tive desde pequeno, não é? De saber como é que as coisas funcionam. Primeiro eu fiz um curso de Física na antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Durante o tempo que eu fiz o curso de Física, eu trabalhei também no Instituto de Biofísica, na própria universidade, com o professor Carlos Chagas Filho. O meu interesse era como juntar a física com a biologia, como é que os fenômenos vitais têm a sua base física, não é? Constitucional, e como é que as leis da física se aplicam aos sistemas vivos. Depois disso, eu vim fazer um curso de enzimas aqui no Paraná e acabei orientado a fazer o curso médico. Então, fiz o curso médico e depois fiz especialização e mestrado em neurologia e neurociência na USP. Depois fiz formação em neurologia e psiquiatria e mais tarde pós-graduação fora em psicofarmacologia. Meus interesses de saber como é que a mente e o cérebro funcionam me levaram para diversas vertentes, não é? Fiz uma análise freudiana, não é? Depois uma análise junguiana e fiz formação em psicologia analítica. Sou membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da International Association for Analytical Psychology, que é a de Zurique, lá na Suíça. Meus interesses para entender o funcionamento do corpo humano, da mente humana, vêm de muito tempo, desde pequeno, não é? Autodidática, lendo livros sobre yoga, não é? E desde lá eu continuo fazendo yoga diariamente. A escolha pela formação junguiana se deve ao fato de querer entender como é que o cérebro tem necessidade de aspectos religiosos no comportamento humano praticamente em todas as sociedades, desde tempos imemoriais, existe uma necessidade de compreensão que a gente diria espiritual. Então isso me levou a interessar pela abordagem junguiana, que considera a espiritualidade uma função cerebral. Fazendo cursos de psicofarmacologia em Harvard, fiquei sabendo da existência do Instituto Cérebro-Corpo, Mind-Body Institute, do professor Benson, lá, que é um professor de cardiologia lá em Harvard. E lá eu tive primeiro contato com o Mindful, né? Que na realidade eu já tinha, porque a yoga de certa maneira também pressupõe, não é? E eu já tinha lido sobre o Vipassana, que é o ancestral da Mindful, como ela é vista atualmente no Ocidente. No Oriente ela já é praticada há milênios, né? Vi o Mindful dentro de um conceito médico, não é? O Dr. Benson, professor de cardiologia e investigador, e fez vários trabalhos publicados nas melhores revistas científicas da veracidade e das mudanças fisiológicas que acompanham a prática da meditação. Essa é a minha curiosidade básica, não é, que se transformou num instrumento terapêutico, auxiliando a abordagem analítica da psicologia junguiana. Olha, mindfulness não deixa de ser uma ginástica mental. E como ginástica mental, hoje a neurociência sabe que qualquer atividade mental é acompanhada de alterações funcionais e estruturais no cérebro. Da mesma maneira que um exercício físico numa academia muda a estrutura e o funcionamento dos músculos, das articulações, a mesma coisa acontece no cérebro quando você faz qualquer atividade mental, tá? Em qualquer situação, qualquer pensamento, qualquer emoção
Qualquer ato de memorização é sempre acompanhada de alterações nas conexões entre os neurônios. E o cérebro, hoje se sabe que ele tem uma capacidade muito grande de fazer novas conexões, às vezes criando até novas funções. Então o Mindful, que vem do Vipassana, uma meditação oriental milenar, ela é um exercício mental que muda a estrutura do cérebro para melhor, trazendo bem-estar, saúde, benefícios vários, né? E, portanto, deve ser considerada muito mais como uma mudança no estilo de vida, que seja benéfico para a saúde física e mental. Na realidade, o Mindful não deixa de ser a tradução mais aproximada, seria, porque vem da palavra awareness, não é? Que significa, é traduzido em português para atenção plena, mas na realidade é mais do que isso, é a capacidade que tem o cérebro humano de saber que está pensando, que saber que está uma emoção, que saber que está tendo uma experiência sensorial. Tornar essa capacidade consciente, esse é o espírito e o mais profundo significado do mindfulness. Essa capacidade do cérebro humano de saber que está acontecendo neste momento um pensamento, uma emoção, uma experiência sensorial, sem se ater ao pensamento, sem se ater à emoção. É como se fosse a capacidade de observar, sem julgar e aceitando os pensamentos, as emoções, as impressões sensoriais, etc. Como você tem essa atitude de aceitar o que vem, então você aprende a ter resiliência, não é? E aprende a contemplar o dia a dia. Fica muito mais rico a sua experiência sensorial. Você a observa, você não passa por ela, né? Você vivencia, você sente essa experiência, né? Sem se identificar com ela. Porque muitas vezes quando você identifica, você tende a rejeitar ou dizer isso é bom, isso é ruim. Você aceita ela como ela é e observa como é sentir que uma experiência é negativa, é ruim. Vamos fazer um trabalho de autoconhecimento. Como é que o meu organismo, como é que a minha mente reage a um sentimento negativo, a um sentimento positivo, sem me identificar com eles. Eu os observo e os aceito. Na realidade, a gente pode dizer que o trabalho de mindfulness é um trabalho de autoconhecimento. E do ponto de vista científico, a gente pode dizer que o mindful é uma reprogramação somatopsíquica. O que significa isso? Eu vou reprogramar o funcionamento do meu corpo e da minha mente para melhor. Como eu vou na academia para melhorar a minha respiração, o meu sistema circulatório, minha musculação, todas essas coisas, minha musculatura, né? Eu estou fazendo uma reprogramação somática. No Mindful você faz, além da reprogramação somática, faz uma reprogramação mental também, tá? E essa reprogramação, hoje a neurociência e a ciência de uma maneira geral, mostra que ela tem suas raízes até no próprio código genético. Altera a expressividade gênica, bloqueia o funcionamento de certos genes e ativa o funcionamento de outros genes que são melhores para a saúde, tanto do corpo quanto da mente. Tem vários tipos de mindful, né? A mais simples que todos nós devemos começar é como a mente tem a tendência de ficar vagando, etc., a gente ancora a mente para ela não ficar vagando. E um dos melhores métodos para ancorar a mente é a respiração. Então, começar a sentir a respiração. Isso você vai educando a mente e não fica brigando. Veio um pensamento, veio uma lembrança. Tudo bem, veio, deixa ir embora, volta para a respiração. E é importante sentir a respiração, porque muitas vezes a palavra atenção leva também a um pequeno equívoco aí. Quando eu falo eu prestar atenção na respiração, eu estou dando ordens vindas do cérebro, dos mecanismos de atenção do cérebro para a respiração. É uma via anatômica própria. Se eu falo sentir a respiração, é diferente.
eu estou sentindo. Então, a via anatômica é do aparelho respiratório para o cérebro, outra via anatômica. Então, eu tenho que desenvolver essa nova, né? Sem julgar, eu fico sentindo a respiração e não deixo que ela seja atrapalhada. Veio o pensamento, veio a emoção, veio a lembrança, aceito, mando embora e continuo focado na respiração. Esse é um exercício mais simples, né? Você vai verificar que, inclusive, quando você faz a meditação mindful, por exemplo, quem já tem mais experiência com a respiração, vai vindo lembranças muito antigas, né? Você não vai lutar com elas. Na realidade, é uma verdadeira livre associação no estilo freudiano. Vai aparecendo, você não vai lutar contra elas, etc. Vai observando. Você vai ficar surpreso que vai se lembrar de fatos da infância muito longínquos que você nem imagina que estavam lá. E mais aprofundadamente, você vai tendo um contato melhor com o teu inconsciente, deixa ele aflorar, não é? Então pode vir imagens míticas, imagens religiosas, enfim, todas essas coisas. Isso num nível mais avançado, mais profundo do treinamento, não é? O mindful, na realidade, deve ser um estilo de vida. Você deve agir no dia a dia de maneira mindful. Isso é enriquecedor. Em vez de deixar de perceber o que está acontecendo no aqui e agora, não ficar preocupado com o passado, que já não existe, e nem com o futuro, que ainda não existe, né? Então, é um estilo de vida. E é um estilo de vida saudável e enriquecedor. Então, benéfico e que tem efeitos terapêuticos, né? Tanto mental quanto... E no estilo a individuação, segundo Jung, é a capacidade da gente desenvolver todas as potencialidades que dispomos. Tornar um indivíduo, né? Não dividido. Na medida que você pratica o mindfulness, você vai enriquecendo, vai desenvolvendo todas as suas potencialidades, inclusive descobrindo as potencialidades que você nem sabia que estava lá. Para quem já pratica ou está fazendo uma análise junguiana, pode juntar o mindfulness com o que o Jung chamava de imaginação ativa, não é? Vem imagens, tá? Deixa as imagens fluírem, deixa elas seguirem sem você dirigi-las, não é? Preste atenção a elas sem perder a atenção na sequência delas, sem perder a atenção na própria respiração. E deixa elas fluírem, aceite-as. Depois que termina, isso é a chamada prática formal do mindful, não é? Quando eu sento para praticar o mindful pela respiração, ou pela varredura corporal, ou pela gustação, etc. É uma prática formal. Mas tem a prática informal, no dia a dia. Estou vivendo de maneira mindful, é um estilo de vida. Essa é a prática informal, que deve acompanhar a gente desde que a gente acorda até na hora que a gente vai voltar a dormir, né? E quem está fazendo uma análise junguiana, vendo a sequência do fluir das imagens vindas do inconsciente, é altamente enriquecedor. À medida que a gente pratica o mindful, né, você desenvolve a capacidade de focar naquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo o mindfulness da respiração. Eu fico focado, eu treino a minha mente para focar naquilo que eu estou fazendo. Isso é altamente enriquecedor para qualquer profissão, né? Você torna-se muito mais eficiente e produtivo na tua profissão na medida que você tem uma capacidade maior de focar naquilo que você está fazendo, sem se deixar levar por pensamentos, por emoção, por lembranças, etc. Fica focado. Isso é um grande instrumento, não é? E tem vários livros só sobre isso, não é? Daniel Goleman, ele tem um livro Foco, né? Exatamente só sobre isso, né? Então, executivos, empresários, à medida que desenvolvem a capacidade de focar, têm um melhor rendimento, melhor maneira de analisar os seus negócios, a sua produtividade e assim por diante. E no exercício de toda e qualquer profissão, na medida que você torna mais eficiente, é naquela que você tem uma capacidade maior de ver o que está acontecendo, né? Você focar é altamente produtivo e menos estressante.